Olá, seja muito bem-vindo a um episódio do curso das reuniões de liderança infanto-juvenil. Hoje nós queremos falar sobre o tema o Espírito Santo em relação ao nosso ministério. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é de extrema importância ao ministério de juniores ou a qualquer outro ministério, especialmente aqueles que lidam com a exposição da palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Todas as referências são na Nova Almeida atualizada. Essa é a nossa missão e esse é o nosso objetivo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. E para essa missão, Jesus prometeu nos revestir do poder do alto, conforme Lucas 24, versículos 48 a 49. Jesus disse assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vocês são testemunhas dessas coisas. Esse poder, é claro, é o Espírito Santo derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, coisa que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Jesus já havia dito em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essa referência específica da nova versão transformadora. Segundo Charles Spurgeon, que é o autor do livro que estamos utilizando como base, para nós, a presença e a obra do Espírito Santo constituem a base da nossa confiança quanto à sabedoria e ao elemento de esperança da obra da nossa vida. Se não crêssemos no Espírito Santo, teríamos renunciado ao nosso ministério muito antes. Pois quem é suficiente para estas coisas? Nossa esperança de sucesso e nossa força para a continuidade do serviço jazem em nossa crença em que o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Então, por tudo isso que foi dito, é importante perceber que o Espírito Santo do Senhor é parte fundamental das nossas atividades. Não existe um ministério saudável sem a presença do Espírito Santo. Pode haver até uma estrutura que se chama ministério, mas ministério, no termo bíblico da palavra, não existe. E agora, como já vimos a importância do Espírito Santo, nós precisamos ver alguns aspectos pelos quais nós precisamos do auxílio dele e da sua orientação. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Eu elenquei algumas razões. A primeira é porque ele é o Espírito da verdade. A segunda, porque ele é o Espírito da sabedoria. A terceira, porque é ele quem produz resultados. A quarta, porque ele é o Espírito de súplicas. A quinta, porque ele é o Espírito de santidade. E são essas as categorias que nós falaremos agora neste momento. Então, começando pela primeira razão pela qual nós precisamos do Espírito Santo, é porque ele é o Espírito da verdade. Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Um pouco antes, João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo quem vai nos guiar em toda a verdade. É ele que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Se não fosse o Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus disse seria apenas informação na nossa cabeça, seria coisas que não nos recordamos, coisas que não influenciam o nosso dia a dia. Mas, sendo o Espírito Santo o Espírito da verdade, ele nos possibilita relembrar e praticar tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou. E já que é assim, isso nos leva a uma conclusão interessante, é que nós precisamos estudar. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nós temos necessidade urgente de estudar, porque o mestre de outros precisa se instruir. Spurgeon diz que subir ao púlpito normalmente despreparado é presunção imperdoável.
Nada poderá nos rebaixar mais efetivamente e ao nosso ofício. Se não somos instruídos, como podemos instruir outros? Se não nos dedicamos a pensar, como podemos levar outros a pensarem? É em nosso labor de estudar, nesse bendito trabalho em que estamos a sós com o livro diante de nós, que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Você que está assistindo essa reunião, você precisa estudar, você precisa ir atrás de conhecimento, porque o Espírito é o Espírito da verdade, e ele te guia em toda a verdade. Mas para você se lembrar de algo, para que o Espírito Santo te lembre de algo, é preciso que você primeiro tenha aprendido. E para isso você precisa conhecer a verdade, conhecer Jesus, conhecer seus caminhos e todas essas coisas. Mas esse é um assunto que nós trataremos com mais propriedade na próxima reunião, em que falaremos aspectos em que precisamos progredir no ministério. Em segundo lugar, a segunda razão pela qual nós precisamos do Espírito Santo é porque ele é o Espírito da sabedoria. Então nós precisamos ter conhecimento, precisamos adquirir conhecimento, entendimento, mas nós precisamos, aliado a isso, ter sabedoria. Precisamos nos nossos ofícios de sabedoria para entender a melhor forma de usar nossos conhecimentos. Conhecimentos esses que, como vimos, nos são proporcionados pelo Espírito Santo. Nesse contexto, a gente precisa se atentar ao correto manejo da palavra de Deus, de forma que a gente exponha toda a verdade divina. Diz Spurgeon que manejar bem a palavra de Deus é tão importante quanto compreendê-la plenamente. Alguns que evidentemente compreenderam uma parte do Evangelho deram indevida proeminência a essa porção isolada e, portanto, exibiram um cristianismo deformado, para prejuízo daqueles que o receberam, visto que, em consequência disso, exibiram por sua vez um caráter deformado. A fidelidade requer que entreguemos o Evangelho sobre todos os ângulos, sem omitir nada e sem exagerar em nada. Requer-se muita sabedoria para isso. Então você precisa conhecer a sua Bíblia de capa a capa, você precisa ter um panorama do que a Bíblia, em todo o seu contexto, vai te dizer. Para você não cometer nenhuma heresia, para você não perpetuar nenhum ensino falso que não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Muitas vezes, hoje em dia, é comum vermos determinados pregadores exagerando aspectos de Deus, que são verdade, sim, por exemplo, exageram que Deus é amor, e, ao mesmo tempo, desprezam outros aspectos que ele julga ser menos agradáveis aos ouvidos sensíveis, como a justiça e a ira divinas. Só que nós não podemos dividir Deus. Deus é, por natureza, indivisível. E por isso nós não podemos desprezar todos os seus atributos em detrimento de um. Por exemplo, não podemos dizer apenas que Deus é amor e parar por aí. Claro, em alguma mensagem você vai enfocar mais o aspecto de amor de Deus, mas é preciso que nas mensagens subsequentes, é preciso que o seu ensino na totalidade, ele contemple os outros aspectos da verdade de Deus, por exemplo, a sua justiça e a sua ira, porque o amor de Deus, ele inexoravelmente conduz à sua justiça, e a sua justiça exige sua ira, e assim por diante, a sua ira exige sua misericórdia, e todos os aspectos de Deus, eles são interrelacionados, não estão separados no ser divino, mas eles conversam entre si, eles fazem parte da mesma pessoa. Como lembra Wayne Grudem na sua teologia sistemática, Deus não está dividido em partes, porém, vemos atributos diferentes de Deus em destaque em momentos diferentes. Quando as Escrituras falam sobre os atributos de Deus, nunca destacam um dos atributos como mais importante que os outros. Existe um pressuposto de que cada atributo é completamente verdadeiro sobre Deus e verdadeiro quanto a todo o caráter de Deus. Todo ser divino inclui todos os seus atributos, ele é totalmente amável, totalmente justo e etc. Cada atributo de Deus que encontramos nas Escrituras é verdadeiro para todo ser divino, e nós, portanto, podemos dizer que cada atributo de Deus também qualifica todos os outros atributos. Então, os atributos de Deus, eles estão em perfeita harmonia. A justiça se harmoniza com a ira, o amor se a justiça com a sua fidelidade, com a sua graça, com a sua misericórdia, e todos esses aspectos se relacionam entre si. E nós precisamos ter o cuidado de, ao pregar, ao ensinar, não destacar em demasia um atributo em detrimento dos outros. E outro aspecto em que nós precisamos do espírito da sabedoria do alto, é para distinguir os diversos momentos em que falamos e para quem falamos.
Por exemplo, a maneira que você vai abordar uma pessoa em luto é completamente diferente da maneira que você deve abordar uma pessoa em júbilo, uma pessoa em uma fase de alegria. Também, a maneira que você se comunica com crente e com descrente deve ser diferente, e isso exige muita sabedoria da sua parte. Às vezes, uma palavra dita de uma forma para uma pessoa em um contexto tem um resultado X, em outro tem um resultado Y. E isso nós devemos levar em consideração e ter muita sabedoria para lidar com isso. Spurgeon diz que pode-se demolir um ser humano com a mesma verdade destinada a edificá-lo. Pode-se causar enjoo a alguém com o mel com que se lhe pretendia lhe adoçar a boca. Então, às vezes, tem se pregado a grande misericórdia de Deus sem cuidado, que tem levado centenas à licenciosidade. Por outro, tem-se ocasionalmente apregoado a terribilidade do Senhor com violência tão fulminante que tem levado muitos ao desespero. E daí a um decidido desafio ao Altíssimo. A sabedoria é proveitosa para dirigir, e aquele que a tem expõe a verdade na ocasião certa e trajada com suas vestes mais apropriadas. Quem pode nos dar essa sabedoria, senão o bendito Espírito de Deus? Eu gosto sempre de lembrar do Espírito de Jesus, de como Jesus agia. Ele tinha a palavra certa em toda e qualquer ocasião. Ele falava com autoridade para todo tipo de pessoa. Então ele falava de um jeito com os fariseus, ele tratava os fariseus de uma maneira diferente do que ele tratava os publicanos, que ele tratava os seus discípulos, por exemplo. E em momentos distintos ele mostrava emoções distintas, ele falava de forma distinta. E ele escolhia as partes do evangelho, né? Ele escolhia as partes que deveriam sobressair em determinado momento. E que nós tenhamos, né, sempre o mesmo Espírito de Cristo, que nas suas tentações e nas suas situações ordinárias sempre possuía a palavra certa da parte de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos do Espírito Santo porque ele é quem produz resultados. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos fadados a ter um ministério fracassado. Nós não produziríamos frutos, nem mesmo cumpriríamos a nossa missão. Sem o Espírito Santo, é impossível que você atue com qualidade, que você atue de forma plena, que você tenha algum tipo de resultado que dure, resultado que permaneça. É impossível sem o auxílio do Espírito Santo. Spurgeon diz: tentem conduzir os filhos de Deus a uma vida mais elevada sem o Espírito Santo. É indizivelmente mais provável que os levem à segurança carnal, se procurarem elevá-los por seus próprios métodos, sejam quais forem. Não poderemos alcançar nossos fins se omitirmos a cooperação do Espírito do Senhor. Portanto, com forte clamor e lágrimas, ponham nele a sua esperança dia a dia. E isso se dá porque, segundo John MacArthur, né, em seu livro, o Espírito Santo é quem faz basicamente tudo. Todas as operações possíveis é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que nos guia e nos orienta. No ministério, é o Espírito Santo quem convence os incrédulos do pecado. É ele quem regenera os corações pecaminosos, quem leva os pecadores ao arrependimento, quem concede a comunhão com Deus, quem posteriormente habita no cristão e, por fim, quem sela a salvação para sempre. Sendo assim, em nossa obra, em nossa labuta, nós somos completamente dependentes da obra do Espírito Santo e sem ele nada conseguiríamos fazer. Em quarto e penúltimo lugar, nós precisamos dele porque ele é o espírito de súplicas. Lá em Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27, diz que, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos fracos, nós somos pecaminosos, e muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E é aí que entra o Espírito de súplicas, é aí que o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, indizíveis, incapazes de serem expressados por mim e por nós neste momento. E é claro, isso aliado à oração. A oração é parte fundamental da vida do líder, do pregador, do professor, do auxiliar, seja quem for que esteja envolvido com o ministério. Spurgeon diz que uma parte muito importante da nossa vida consiste em orar no Espírito Santo.
E o ministro, veja que forte a frase, e o ministro que não pensa assim deveria abandonar o ministério. É preciso que a abundante oração acompanhe a pregação zelosa. Não podemos estar sempre de joelhos, fisicamente, mas a alma jamais deve abandonar a postura da devoção. Deve-se manter o retiro periódico, mas a contínua comunhão com Deus deve ser o nosso objetivo. Então, se você prega, se você compartilha mensagens bíblicas, ore. Se você ora, compartilhe mensagens bíblicas, pregue. Essas duas coisas devem estar interrelacionadas, devem estar caminhando juntas em harmonia. Como bem disse Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orem sem cessar. A oração precisa ser contínua e acompanhar todo o desenvolver do ministério, auxiliada pelo Espírito de súplicas, que é o Espírito Santo de Deus. Em último lugar, nós precisamos do Espírito Santo porque ele é o Espírito de santidade. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, disse o que segue: Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Você precisa ser santo, porque santo é aquele que o chamou. E como vimos, é o Espírito Santo quem santifica o crente. E nessa caminhada, uma parte muito considerável e essencial do ministério cristão consiste em servir de exemplo. Você que me ouve, você que está envolvido com o ministério, com a pregação da palavra de Deus, ou em alguma função auxiliar, você precisa ser um exemplo. Nossa congregação observa com muita atenção o que dizemos do púlpito e o que fazemos na esfera social e em tudo mais. Devemos ser maridos tais que todos os maridos da igreja possam ser como somos, sem risco. Seria assim conosco? Devemos ser os melhores pais. Nas conversas com os nossos semelhantes, será que somos inculpáveis e inofensíveis, como filhos de Deus irrepreensíveis? Pois é o que nos cabe ser. Precisamos ser exemplos. O exemplo arrasta muito e contribui muito com a nossa fala. O exemplo complementa a nossa fala e também pode desacreditar a nossa fala, né? Se a nossa vida não condiz com aquilo que pregamos, a nossa fala é desacreditada, a nossa mensagem se torna sem importância. Portanto, o servo do Senhor deve ser santo como seu Senhor é. E para isso nós precisamos do auxílio constante do Espírito de santidade, que é o Espírito Santo de nosso Senhor. Então, para terminar, queridos, como conclusão, nós podemos perceber que a importância do Espírito Santo foi exposta aqui em toda essa preleção, né? Foi assentada durante todo esse estudo. Agora, para concluir, nós precisamos examinar o que a ausência do Espírito pode significar para nós. Nós entendemos que o Espírito Santo é importante, nós entendemos que ele é o Espírito de santidade, o Espírito de súplica, o Espírito da verdade e todas as outras coisas que falamos aqui. Mas precisamos entender o que a ausência do Espírito Santo pode significar para nós. E aqui, duas são as escolas de pensamento. Se o Espírito Santo não está em você, talvez seja porque você nunca foi um verdadeiro servo de Deus. Ou talvez seja porque o Espírito Santo se afastou de ti, porque você entristeceu o Espírito Santo. Então, a primeira opção é que nunca fomos verdadeiros servos de Deus, mas apenas usados temporariamente por ele, como Balaão e até a jumenta cavalgada por ele. Balaão não era um crente de verdade, não era alguém que era de fato um servo de Deus, mas ele foi alguém que foi sim usado temporariamente por Deus, ainda que não fosse um servo de fato. Talvez você se encontre nessa situação, talvez você esteja sendo usado por Deus em alguma instância, por pura graça e misericórdia de Deus, mas você não seja de fato um filho, não tenha sido adotado na família de Deus. E talvez essa seja a situação. Outros exemplos também podem ser citados. A gente pode pensar em Saul, sobre quem o Espírito de Deus sobreveio, lá em 1 Samuel 11:6, mas logo se retirou em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Ele não foi fiel à influência divina. Ela o deixou e um espírito mau tomou seu lugar. Saul esteve uma vez entre os profetas, mas se sentia mais à vontade entre os perseguidores. Então você pode estar nesse grupo. Você pode estar fazendo as coisas, mas sem o auxílio do Espírito Santo, sendo usado temporariamente por Deus, mas não se constituindo de fato num filho de Deus.
Talvez você esteja hoje entre os profetas, entre aqueles que anunciam a vontade de Deus, mas se sinta mais à vontade entre os perseguidores. Tome cuidado para que este não seja o seu caso. E caso seja, caso você perceba esse problema, se arrependa e volte aos caminhos do Senhor e se torne de fato um filho amado dele. Outra opção é que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, que entristeceram o Espírito de Deus. Neste caso, se o Espírito de Deus nos deixar, podemos ser eliminados de um golpe, como se deu com o iludido profeta que deixou de obedecer à ordem do Senhor nos dias de Jeroboão. Era sem dúvida um homem de Deus, e sua morte física de modo algum prova que tenha perdido a alma. Mas fugiu daquilo que sabia ser uma ordem de Deus dada especialmente para ele. Seu ministério terminou ali e naquela exata ocasião, pois um leão o encontrou no caminho e o matou. Então pode ser que você seja de fato um filho de Deus, mas que esteja longe do Espírito Santo, que o Espírito Santo não esteja atuando em você. É possível que você esteja nesse caso. Outro homem de Deus, cujo Espírito Santo se distanciou, foi Moisés. Por uma transgressão, por um pecado que muitos de nós julgaríamos bobo, Deus o impediu de ver a terra prometida, a qual Moisés havia diligentemente buscado. Spurgeon pondera: qual foi o pecado de Moisés? Não há por que inquirir. Não foi grosseiro como a transgressão de Davi, nem chocante como o fracasso de Pedro, nem fraco e tolo como a grave falta do seu irmão Arão. Na verdade, parece uma ofensa infinitesimal, quando pesada na balança do julgamento atual. Mas vejam, foi o pecado de Moisés, homem favorecido por Deus mais do que todos os outros, o pecado de um líder do povo, um representante do rei divino. O Senhor poderia ter passado por alto o pecado em qualquer outro, mas não em Moisés. Ele teve que ser punido com a proibição de introduzir o povo na terra prometida. Então Moisés era um líder do povo, sobre quem o Espírito Santo se distanciou no seu ato pecaminoso. E esse pode ser o nosso caso, pode ser que pecamos às vezes e nos afastamos do Espírito de Deus. Que esse não seja o nosso caso, que nós possamos sempre continuar na obra do Senhor com temor e com tremor. Diz Spurgeon, para terminar, que rogo-lhes, irmãos, que procurem ocupar o lugar de Moisés, mas tremam ao fazê-lo. Temam e tremam por todo o bem que Deus faça passar diante de vocês. Quando estiverem transbordando de frutos do Espírito, inclinem-se até o pó perante o trono e sirvam ao Senhor com temor. O Senhor, nosso Deus, é Deus zeloso. Lembrem-se de que Deus veio a nós não para nos exaltar, e sim para se exaltar. E temos que atentar para o fato de que a glória de Deus é o único objetivo de tudo o que fazemos. Importa que ele cresça e eu diminua. Que Deus nos induza a isso e nos faça andar muito cuidadosos e humildemente diante dele. Deus nos sondará e nos provará, pois o juízo começa em sua casa. E nessa casa começa com os seus ministros. Então, se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa preleção, é porque ou você serve em ministério, né? Ou você tem interesse em servir. E eu devo te advertir que é uma coisa séria, uma coisa importante essa. Você precisa ser um exemplo e você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque Deus nos sondará e nos provará, como disse Spurgeon. E o juízo, ele começa em sua casa. E nessa casa começa com os seus ministros. Os ministros estão na linha de frente, na linha de fogo. Os ministros são aqueles sobre quem a mão de Deus recai de maneira mais pesada. Então tema e trema em exercer essa função e não faça de qualquer jeito. Não faça. Não use seu ministério de qualquer jeito, não pratique aquilo que a palavra de Deus diz de qualquer jeito, mas faça com temor, com zelo, com santidade, auxiliado pelo Espírito Santo. Que o bondoso Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê seu maravilhoso Espírito, a fim de que andemos com retidão, temor e tremor. Que o Senhor o abençoe, que você tenha um ministério frutífero e cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ver este vídeo, obrigado por sua participação. Deus o abençoe.